Boa noite, povo de Deus, boa noite, família de Cristo. Que a graça e a paz repouse sobre tua vida e a tua família. Que a bênção de Deus repouse sobre tua casa. A palavra de Deus diz que a bênção de Deus é que enriquece o homem e não vai acrescentar dores amanhã. Quando você faz algo que é debaixo da bênção de Deus, aquilo que você fez vai acrescentar em bênção, em alegria na tua vida. Mas tudo aquilo que termina em tristeza não foi bênção. Pois então a palavra de Deus diz assim, que a bênção de Deus que vai enriquecer você. Antes de fazer qualquer negócio, ou uma viagem, tomar uma decisão, tenha a certeza que é bênção de Deus. Peça a bênção de Deus sobre sua vida, em nome de Jesus Cristo, amém? A bênção de Deus é que enriquece o homem, e não vai acrescentar dores amanhã não vai te causar tristeza. Quando é bênção, o futuro não vai te causar tristeza, mas a bênção de Deus, ela é completa, começo, meio e fim. Então a bênção não há dúvida, mas quando a alegria é só no começo e no final é tristeza, isso não é bênção de Deus não, viu? Casamento que começa alegre e termina em separação, é negócio que só se alegra quando compra e depois traz tristeza, então isso não é bênção. A bênção é começo, meio e fim. Então quero deixar essa dica para você aí, a bênção de Deus é que enriquece você e não vai te acrescentar dores. Mas eu quero deixar uma palavra maravilhosa para o teu coração, além dessa que eu falei, e está no Evangelho de Mateus, o capítulo de número 7, versículo de número 24, Mateus 7, versículo 24. São os dois fundamentos. Antes de você fazer uma casa, de construir uma casa, sempre você faz um fundamento. Quem entende de construção sabe muito bem disso, muito bem. E vamos ler aquilo que o Senhor Jesus Cristo deixou escrito em Mateus. Ele diz assim: portanto, todo aquele que ouve as minhas palavras e pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. O versículo 26 diz assim: aquele que ouve as minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Meu Deus, vamos parar por aqui, gente. Jesus fala sobre dois fundamentos, dois tipos de pessoas. Vamos ver em qual nós se enquadramos, né? Todos nós vamos se enquadrar numa ou noutra. Ninguém vai poder dizer assim, eu não sou nenhuma delas. Não. A partir do momento que você conhecer a palavra de Deus, você ter um encontro com Cristo, você começou a construir uma vida com Deus, uma vida com Cristo. É assim, no começo, gente, é tudo alegria. É mais ou menos quando a pessoa entra numa empresa, ele aceita tudo do começo, de começo é tudo bênção. Só que depois que a pessoa vai crescendo, ela se torna e começa a mostrar aquilo que ela é. Mas aqui a Bíblia diz que o primeiro fundamento, portanto, aquele que ouve as minhas palavras, as palavras de Deus, nossa vida gira em torno de Cristo. E diz assim, e ouve as minhas palavras e as pratica, será semelhante, igual, parecido, ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha só. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada na rocha. Tem gente que aceita Jesus, né, com alegria, com barulho, até às vezes é batizado em línguas, mas quando chega as lutas, as dificuldades, gente, agora a pandemia estava aí, eu tive tanta decepção nessa pandemia com a igreja, com algumas pessoas, eram tão crentes, chegou a crise, gente, eu vi gente despencar, gente, quase que negaram a Cristo,
quase, por pouco. Mas graças a Deus, você que se manteve firme na rocha, a tua casa não estava fundada sobre areia. A Bíblia diz que tem aquele que constrói a casa sobre areia, não tem fundamento. Diz assim: aquele que ouve as minhas palavras, mas não as cumpre, o 26 diz assim: será comparado ao homem insensato que edificou a casa sobre areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Essa palavra é bem por esse tempo de agora. É tempo de crise. Teve gente que medo de ficar pobre, medo de morrer, medo de ficar sem dinheiro, medo de pegar coronavírus, medo de tudo, medo da morte, medo do bicho papão, sei lá, tanta coisa, gente. Foi um fiasco. Como pastor, muitos dias eu fiquei envergonhado, fiquei calado, mas fiquei envergonhado. Porque a crise, toda a crise revela quem nós somos. Se a nossa casa está firmada na rocha, ou ela está construída sobre a areia. Venha a tempestade, derruba a gente, qualquer tempestade. E infelizmente eu, como pastor, eu digo que tem mais gente firmada na rocha que na areia. Aleluia. Mas eu tive muita vergonha nesses dias. Mas eu me alegro com você que permaneceu firme e disse assim: pastor, vem aqui e vier, estamos juntos. E se a casa cair? Não vai cair não, nós estamos firmados sobre a rocha. Nesse momento gostaria de orar por você. Talvez a tua casa esteja firmado, você construiu uma casa espiritual. Aqui Deus está falando, Jesus está falando sobre a casa espiritual. Faz quase 30 anos que nós tentamos servir a Cristo. E temos que muito a melhorar ainda. Que Deus abençoe você e te ajude para que você construa a tua casa. Talvez esteja sobre a areia, você precisa firmar a tua casa sobre a rocha. Tua vida espiritual. Não, a tua vida espiritual não pode ser um oba-oba, mas tem que estar firmado em Cristo, em torno de Cristo. Ainda que meu pai me abandone, minha mãe me abandone, todavia o meu Senhor me recolherá. Pai nosso, no nome de Jesus Cristo, nós oramos agora pela tua igreja que nos assiste, nos escuta, pedindo, Senhor meu Deus, que o Senhor, nesse momento, passe em revista o coração de cada um dos teus filhos. Eu sei que muitos vão se achar envergonhados, porque sua casa está firmada sobre areia. Senhor meu Deus, tem tantas pessoas, falta de dinheiro, perderam a fé, meu Deus. Tem pessoas que muitas vezes perdem a fé por causa do dinheiro, por causa da falta de comida. Ah, meu Deus, nem faltou a comida, está imaginando que já está faltando. Mas aqueles que permanecem firmes, sendo Deus, o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Muitos se firmaram, mais e mais nessa crise. Mas ajuda aqueles que talvez não estão firmes e precisam de um socorro nessa noite. Dizendo assim: Senhor, minha casa espiritual talvez esteja construída sobre areia. Veio a tempestade, bateu, a água subiu. E foi grande a minha queda espiritual. Talvez você não contou para ninguém, mas lá dentro do teu coração você sabe que você teve medo. E Pai, em nome de Jesus, prepara a igreja para o grande arrebatamento. Se a grande tribulação começar, Senhor, eu não sei quantas pessoas ainda vão te servir. Por isso, Senhor, nos ajuda a te servir cada dia. Em nome de Jesus. Amém.